Se pararmos para analisar as Santas Escrituras, vamos descobrir que o mundo é basicamente, quando a gente fala de uma maneira espiritual, composta por três tipos de pessoa. Então eu vou utilizar essas canetas aqui de cores diferentes para simbolizar quem essas pessoas são. Então, primeiramente, a gente tem as pessoas não salvas, as pessoas que estão espiritualmente mortas em seus pecados e transgressões, mas que ainda não foram salvas, não acreditaram em Jesus Cristo como seu Salvador. Essas pessoas podem já ter ouvido o Evangelho em suas vidas diversas vezes, duas vezes, uma vez, ou ainda não terem ouvido nenhuma vez. Mas eu acredito que, pelo menos uma vez na vida, todos têm a oportunidade de ouvir o Evangelho. Então, a Bíblia chama essas pessoas de filhos da desobediência, filhos da ira. Por quê? Porque quem não crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Então, este é o não salvo. Essa é uma pessoa que não acredita em Deus. Pode ser que ela diga que acredita em um Deus, ou ela pertence a uma falsa religião, mas ela não acredita no Deus da Bíblia, ela não acredita no Todo-Poderoso, em Jeová, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, essa é a pessoa não salva. Essa pessoa não salva, ela pode acabar se tornando, pelo decorrer de sua vida, em duas pessoas. Ou em uma pessoa salva, como ela faz isso? Acreditando em Jesus Cristo como seu único Salvador. Esta pessoa salva, ela tem o Espírito Santo habitando dentro dela, ela está selada para o dia da redenção, ela é salva, ela tem a vida eterna. É impossível ela deixar de ser uma pessoa salva. Ela não é mais um filho da desobediência, ela não é mais um filho da ira, ela se torna um filho da luz, um filho do dia, um filho de Deus. Então, essa é uma pessoa salva. E a gente tem o oposto, o completo oposto de um filho de Deus. A gente tem essa pessoa não salva aqui que ouve o evangelho diversas vezes pela vida, tem muitas chances de ser salvo, vê o poder de Deus durante sua vida, vê milagres, vê que Deus é real, vê evidência, não é uma pessoa inocente mais, não é uma pessoa que não sabe diferenciar entre sua mão direita e sua mão esquerda. É uma pessoa que tem consciência do que está acontecendo. Porém, ao invés de aceitar a Deus, ao invés de receber com o coração aberto, ela começa a se endurecer. Ela se endurece, ela se endurece, ela se endurece e ela se endurece. Rejeita a Deus, odeia a Deus, aí acaba se tornando um inimigo de Deus, um odiador de Deus. Não somente um inimigo, mas um odiador de Deus. Fato é que um filho de Deus, se ele não estiver ajudando na causa de Cristo, ele se torna uma pessoa que está atrapalhando. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então pode ser que uma pessoa salva, um filho de Deus, tenha um momento de inimizade com Deus, no qual ele desobedece muito, no qual ele se prostitui com as coisas do mundo. Porém, é impossível que um filho de Deus caia e se torne um filho da desobediência de novo. E é muito mais impossível ainda essa pessoa que é um filho de Deus se tornar um reprovado, um rejeitado, um filho de Belial, que é o que acontece quando a gente tem esse processo que eu descrevi, que é uma pessoa não salva, um filho da desobediência, um filho da ira, que escolhe odiar, rejeitar, negar tanto a Deus, que ele se torna um rejeitado. Ele se torna um reprovado ele mesmo, um filho de Belial, um filho de Satanás, filho do inferno, um trabalhador da iniquidade, um ímpio, em oposição, um perverso, em oposição a um filho de Deus. Então a gente tem esses dois exemplos aqui. E um é totalmente oposto ao outro. A Bíblia diz que o justo odeia o injusto e o injusto odeia o justo. Não tem como coexistir. São, como a gente pode dizer assim, opostos polares. Uma pessoa ama a Deus, uma pessoa é salva, é filha de Deus, a outra pessoa odeia a Deus, a outra pessoa é um filho de Satanás. É impossível você amar o bem ao mesmo tempo que você ama o mal. Você tem que escolher. Imagina uma pessoa que, eu amo a pessoa que foi vítima de um abuso sexual, mas eu também amo o abusador sexual dela. Eu amo essa criança que foi terrivelmente assassinada e eu amo o assassino brutal dela. Não tem como você amar o bem e o mal. Eu amo a verdade, mas eu também amo a mentira. Eu amo justiça, mas eu também amo a injustiça. É impossível. A gente tem que amar um e odiar o outro. A gente precisa amar o bem como cristãos e odiar o mal. E isso inclui também filhos de Belial. Isso inclui também os reprovados. Então, só recapitulando, a gente tem três tipos de pessoas no mundo. Os não salvos, os filhos da desobediência, que podem eventualmente se tornarem salvos ou reprovados.
seja qual for que ele se tornar, não tem volta. É algo que é eterno mesmo. Uma pessoa reprovada ela é 2 vezes morta. Ela não somente é morta espiritualmente, mas ela é reprovada quanto à fé. Ela não vai acreditar. Ela é como, um homem morto andando. Tudo bem? Então, agora depois de usar essas canetas aqui para explicar como funciona um filho de Belial, uma pessoa que é salva, uma pessoa que é não salva, eu gostaria de ler aqui alguns versículos sobre os reprovados, para a gente continuar nessa noção que eles são inimigos de Deus, eles odeiam a Deus. Não somente isso, mas também chega um momento que eles começam a ser odiados por Deus. Então, é um caminho de 2 mãos, igual eu citei. Primeiro eles rejeitam a Deus, primeiro eles odeiam a Deus, depois Deus os rejeita, depois Deus os reprova. E quando Deus faz isso, ele fecha essa porta. E quando Deus fecha uma porta, nenhum homem abre. Quando Deus abre uma porta, nenhum homem fecha. Então, Salmo 83, versículo 1. Não estejas em silêncio, ó Deus, não te cales, e não fiques imóvel, ó Deus, pois eis que teus inimigos fazem tumulto, e aqueles que te odeiam levantam a cabeça. Eles tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram, contra os teus escondidos. Eles disseram: vinde, nós os cortaremos fora, para que não seja uma nação, que o nome de Israel não seja mais em lembrança, pois eles se consultam juntos com um consentimento, estão aliados contra ti. Então, os reprovados, os filhos de Belial, eles estão unidos contra Deus, contra o Senhor, e também contra os seus eleitos, e também contra a causa de Cristo, contra a Bíblia, contra a verdade, contra a justiça. Então a gente já tem isso estabelecido. Mas Deus odiaria alguém? Deus chegaria ao ponto de odiar alguém também? Vamos para Salmo. Salmo capítulo 53. Então a gente viu que a vontade de Deus era que essa pessoa não odiasse ele. A vontade de Deus era que essa pessoa não fosse para o inferno, mas que ela fosse salva, que ela escolhesse confiar nele. E isso nos traz até uma sabedoria, um conhecimento muito interessante de que se a gente só tivesse pessoas salvas no mundo, a gente ainda ia ter pecado. Mas a gente não ia ter pedófilos, a gente não ia ter necrófilos, zoófilos, psicopatas, pessoas sem afeto natural, homossexuais, bissexuais, sodomitas. A gente não ia ter essas pessoas. Porque é impossível um filho de Deus tornar um reprovado. Tá aí uma importância enorme de pregar o evangelho para toda criatura. Pode ser que aquela pessoa acabe não indo para a igreja, acabe não mudando a vida dela, mas ela não vai virar o pior tipo de ser humano. Ela não vai virar essa escória rejeitada depois que o metal é aquecido. Essa prata reprovada. Salmo 53, começando aqui no versículo 1. O tolo disse em seu coração: não há Deus. Eles são corruptos e cometeram abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou lá do céu sobre os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Cada um deles se virou. Eles todos se tornaram imundos. Não há ninguém que faça o bem. Não, nem sequer um. Os trabalhadores da perversidade, um sinônimo para trabalhadores da iniquidade, não têm nenhum conhecimento. Os que devoram o meu povo, quem são os trabalhadores da perversidade, que da iniquidade? Os que devoram o meu povo. Os que odeiam a Deus, os que odeiam ao povo de Deus. Como a gente leu anteriormente, é um sinônimo de ímpio, de perverso, de reprovado. Essas pessoas não têm conhecimento de Deus. Essas pessoas não conhecem a Deus, não acreditam em Deus e não são conhecidos por Deus. Os que devoram o meu povo como quem devora o pão. Eles não clamaram a Deus. Aqui eles não são salvos. É evidente isso. Lá estavam eles em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que acampou contra ti. Tu os envergonhaste, porque Deus os desprezou, Deus os abominou, Deus os odiou. Deus os odiou. Então, isso é um ensinamento bíblico. A gente pode ir pelo Antigo Testamento e pelo Novo e a gente vai ver que existem pessoas que Deus odeia. Existem pessoas que Deus rejeita, porque primeiro estas pessoas odiaram a Deus. Então, chegou um momento que Deus amou a todo ser humano que entrou no mundo. Chega um momento que Deus ama a todos. Porém, as pessoas às vezes podem passar do limite. Elas podem passar de um ponto onde Deus não vai as amar mais. Onde Deus as vai odiar. Oséias capítulo 9, versículo 15. Toda a sua maldade está em Gilgal, porque ali os odiei. Os odiei. Deus falando ali, os odiei. Por causa da maldade das suas obras, os lancei para fora da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes
são rebeldes. Então, rebelde, esse endurecimento, essa rejeição à palavra de Deus é algo que a gente vê constantemente acontecendo. Versículo 17. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e serão andarilhos entre as nações. Então, é algo que a gente está vendo aqui que a Bíblia ensina. Deus os rejeitará. Por quê? Porque eles não o ouviram. Eles vão ser andarilhos, eles vão ser perambulantes pelas nações, e o final deles é ser queimado. O final deles são as trevas eternas. Então, eu gostaria aqui só de ler mais alguns versículos para a gente poder concluir também. A gente tem também o exemplo de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, onde a Bíblia diz... Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que tens nos amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia eu amei Jacó, e eu aborreci, eu odiei Esaú, aqui falando das nações, e fiz dos seus montes e de sua herança dejetos para os dragões do deserto. Então, Deus amou a Jacó, mas a Edom ele odiou. Então, Esaú, ele odiou. E vamos aqui para Salmo 139. Salmo 139. Chegando aqui ao fim. É muito importante também a gente entender o que Salmo 139 e 2 Crônicas 19 diz. Salmo 139. Indo aqui para o versículo 19. Certamente tu matarás o perverso, ó Deus. Apartai-vos, portanto, de mim, vós homens sanguinários, pois eles falam contra ti perversamente. E os teus inimigos, os inimigos de Deus, tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo com aqueles que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito. Conto-os como meus inimigos. Então aqui Davi está falando o quê? Eu odeio aquelas pessoas que odeiam a ti, Senhor. Eu os odeio com ódio perfeito. Isso não é a opinião de Davi, isso é a palavra de Deus. Davi foi usado aqui, estava cheio do Espírito Santo e escreveu esse salmo que se tornou parte da Bíblia. Salmo 139. Então, a gente precisa amar nossos inimigos pessoais, mas odiar os inimigos de Deus. A gente tem que contar eles como os nossos inimigos, porque de fato eles também nos odeiam. O justo é uma abominação para o injusto, e o injusto é uma abominação para o justo. A gente pode ir também aqui para 2 Crônicas, onde eu vou encerrar essa leitura, onde a gente vai ver a consequência de se amar alguém que odeia a Deus. Então a gente viu aqui que Davi disse que os odeia com ódio perfeito. Se alguém falar, não, mas eu prefiro amar todo mundo, eu prefiro não arriscar em amar todos assim, não, eu não gosto de ódio. 2 Crônicas, capítulo 19, indo aqui para o versículo 1. E Josafa, o rei de Judá, retornou em paz para sua casa em Jerusalém. E Jeú, o filho de Hanani, o vidente, saiu a seu encontro e disse ao rei Josafa, deverias tu ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. A gente não somente como salvos, como justos, como filhos de Deus, não somente a gente deve odiar os reprovados, os filhos de Belial, aqueles que odeiam a Deus. Não somente a gente deve contar eles como nossos inimigos, mas isso é algo que tem uma punição envolvida a nós que somos salvos. Tem uma punição envolvida, tem castigo envolvido se a gente amar essas pessoas, se a gente ajudar essas pessoas, se a gente não odiar. É um mandamento de Deus, odiar aqueles que odeiam a Deus. Então eu espero que tenha ficado claro. Eu acredito que as canetas se tornam mais fáceis de associar e de entender como que é esse processo de reprovação, de salvação. Então, espero que tenha ficado claro a todos. Eu vou entrar também aqui no livro da vida, no assunto em um próximo vídeo, e eu irei utilizar de novo as canetas, porque é bem mais didático dessa forma. Então, muito obrigado a todos que assistiram e até mais.